Bom dia, meninas, bom dia. Quem ainda tá sem som, se vocês gurias puderem escrever para entrar e sair de novo. Confirmando, todas me escutam. Bom dia, Glauci, Rejane, eu vi que a Elisete tá aí, a Margarete, a Marceli. Vocês conseguem me ouvir, meninas? Me escutam bem? Abraço, minha amada, abraço, Dani, que Deus abençoe. Mara, consegue me ouvir? Ótimo, ótimo, gurias. Peço que vocês orem por mim, né? Que já começou aqui. Bom dia, Cláudia. Bom te ver aqui, amiga. Que Deus abençoe. Orem, gurias, para nossa internet. Aqui o tempo tá, né, um pouquinho chuvoso, úmido. Às vezes a internet fica ruim. Sejam todas bem-vindas nessa manhã. Deus tem uma palavra para nós. Quero começar essa manhã orando, pedindo a presença de Deus. Eles orem por mim, intercedam por mim, né? Por essa palavra que Deus quer nos entregar nessa manhã. Peço quem é a primeira vez, que vá colocando, né? Divida com a gente aí de onde você é. Hoje eu vou estar compartilhando, meninas, alguns comentários, né? Vocês comentam bastante. Depois da live eu senti da gente comentar. Deixa só eu conectar o cabo aqui no meu Note, que aí já a internet para nós, o Wi-Fi também já fica melhor. Deixa eu só eu conectar aqui. Escapou, meninas. Agora deu. Bom dia, gurias. Agora vai parar de cair, que tava caindo aqui pra mim. Ó, São Caetano do Sul. Eu vi que uma também tinha botado que é de Cabo Frio. A Cássia lá também, né, nossa companheira, é também de Cabo Frio. Bem-vindas, meninas. Vamos começar então orando. Amém? Deixa eu só eu tá certinho. Senhor, meu Deus, Pai, nessa manhã, Senhor, nós viemos primeiramente, Pai, te agradecer pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias que se renovaram nessa manhã, Deus. Pedimos, Senhor, a tua direção nessa live, a tua direção, Pai, naquilo que eu vou falar, Senhor, naquilo que o Senhor primeiro ministrou ao meu coração, Deus. Vai tocando, Deus, vai tocando, Senhor, na nossa conexão na internet, na luz, no lar de cada uma, Deus, para que tuas filhas possam receber a tua palavra. Prepara tudo, Espírito Santo. Seja conosco nesse momento. Toma direção, Pai, eu te peço, toma direção. E eu venho te pedir, Pai, principalmente, que a gente não saia daqui, Deus, sem sentir a tua presença. Que o Senhor fale nessa manhã, Deus, porque eu sei que tem mulheres que querem te ouvir, Senhor. Eu quero te ouvir, eu preciso te sentir, Senhor. Toma controle, Pai, de tudo, Deus. Prepara o nosso coração para receber tua palavra, Deus. Vai repreendendo, Senhor, toda distração, todo o mal, toda oposição, Senhor. Vai tocando na internet que não caia, Deus. Peleja por nós nesse momento, Pai, porque nós queremos receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, Pai, te louvando e te agradecendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Bom dia. Ó, Chayane de Embu das Artes. A Sarita tá com a gente. Ó, primeira vez a Regina do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Regina. Olha, nós temos bastante do Rio de Janeiro, ó. A Dani também, né, lá do Rio de Janeiro, Niterói, ó, Macaé, Rio de Janeiro, Mauá. Michele, ó, de Maçambará, Vassouras, Rio de Janeiro também. Gurias, sejam bem-vindas. Que Deus abençoe nossa manhã. Muito bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindas, ó, Viviane. Ó, as meninas do quarto de guerra estão aí. Ó, a Dani de Teresina. Eu vou pedir para as meninas do quarto de guerra, que nem a Dani, se a Dani puder postar no nosso grupo lá, por favor, Dani, o nosso link da live, para as meninas entrar. Ó, a Eugênia, aqui do Sul também, né, Eugênia? Cadê as gaúchas, gente? Cadê as gaúchas? Vamos ver as gaúchas. Elvira entrou. Ó, Mato Grosso. Ó, a Raquel dizendo que o livro dela, que o livro do quarto de guerra, gurias, chegou. Bem-vindas, meninas. Vamos começar a nossa live. Ó, a Glauci falando do quarto de guerra.
E hoje, depois da nossa live, eu vou ficar aqui uns minutinhos interagindo com vocês, ouvindo vocês, né? Que a gente sempre corta, às vezes eu recebo mensagem depois. Deixa eu só baixar aqui. Hoje, depois da live, depois da palavra, a gente vai conversar um pouquinho. Ó, do Rio de Janeiro, ó, quem fez o quarto de guerra, ó, as gaúchas começaram, ó, a Silvia lá de Esteio começou, né? A Regiane também tá aí. Meninas, nossa palavra de hoje, nós vamos ler alguns versículos de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. E Tiago, capítulo 5, versículo 17. Vai ser o que nós vamos ler hoje. Tiago 5. Pedir para alguém anotar aí para mim. Depois sempre, né, alguém entra um pouquinho depois na live. Ó, a Camila, bem-vinda, Camila, bom dia. Ó, os meninos do quarto de guerra começaram, né? Bem-vindas, meninas. Gurias, vamos começar com Tiago, capítulo 5, versículo 17. E depois nós vamos estar lendo alguns versículos lá de 1 Reis, tá? Ó, a Flávia tá com saudade do quarto de guerra, eu também, minha mãe, já tô com saudade. Ó, a Lúcia tá colocando que ela é veterana no quarto de guerra. É verdade, né, Lúcia? Falta amiga de ti na segunda-feira. Bom, bem-vinda, Eline. Bem-vinda, paz, minha amada. Gurias, isso, obrigado, Rejane. Tiago 5,17. E depois nós vamos estar lendo lá em 1 Reis, capítulo 19. Gurias, me ajudem a orar pela minha internet, tá toda hora caindo, ainda bem que o celular não caiu. Vamos ler lá Tiago 5,17, que nos diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Amém? Senhor, toma a direção da nossa palavra, em nome de Jesus. Nosso tema hoje, gurias, dessa live é processos. Processos é uma maneira, método, situações ou medidas das quais nós passamos para atingir um objetivo. E hoje nós vamos ver um pouquinho os processos que Elias passou na vida dele. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 19, entender um pouquinho quem era Elias. A Bíblia nos diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, lá em 1 Reis 18:46. A Bíblia também nos conta que Elias orou para não chover e não choveu. Aqui Tiago nos diz sobre 3 anos e meio Elias orou. Olha, Senhor, não vai haver chuva e não houve chuva na terra. No capítulo 18 nós vemos também Elias, né, naquela batalha, vamos dizer, épica ali contra os sacerdotes de Aserá e de Baal. E Elias orou para que descesse fogo no céu. E Deus respondeu, o fogo do céu desceu. Todas nós conhecemos, né, a história. Elias, no capítulo 18, gurias, nós vemos Elias vivendo o melhor do seu ministério. Nós vemos Deus honrando, Deus falando. Nós vemos Deus na vida de Elias. Porém, no capítulo 19, 1 Reis 19, começa nos dizendo ali que Acabe conta para Jezabel que por causa do fogo do céu ali, os sacerdotes foram mortos. Por causa de Elias, vamos dizer assim. Não foi exatamente por causa de Elias. Foi por causa da idolatria do povo. Mas Elias mostrou para o povo que eles estavam errados, mostrou a glória de Deus. E o povo se ajoelhou, o povo se rendeu a Deus. Na verdade, foi isso que aconteceu. E nós vemos ali, gurias, no capítulo 19:1, Jezabel mandando uma mensagem. A Bíblia diz que Jezabel manda um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora eu não puser a tua vida, assim como a um deles. Paz, Liliane.
Ayla, bem-vindas. Meninas, bom dia. Meninas, Jezabel, ela mandou uma mensagem para Elias. Amanhã é essa hora. Assim como os meus profetas, os meus sacerdotes foram mortos, você também vai estar morto. Jezabel ameaça Elias. E ali eu comecei a meditar nessa palavra, irmãs. Jezabel, ela tinha muito poder. Nós sabemos que ela era uma rainha muito influente, mas Jezabel era uma mulher muito inteligente e astuta. E a Bíblia nos fala, né, que o nosso inimigo também é assim, as astutas ciladas de Satanás. Jezabel, ela poderia ter mandado soldados matar Elias, porque se ela sabia onde Elias estava para mandar uma mensagem, ela sabia onde Elias estava para mandar matar Elias. Porém, Jezabel, ela não queria matar Elias, ela sabia que se matasse Elias, a sua mensagem não iria morrer. Ela sabia que se matasse aquele profeta, ela criaria um Marte. Ela saberia que aquilo ali ia dar mais ali, vamos dizer, ibope, né, para o ministério de Elias. Meninas que estão entrando, tá? Bom dia, Triana, Liliane. Nossa passagem bíblica está em 1 Reis 19. Nosso tema de hoje, né, meninas? Processos. E ali, meninas, eu comecei a meditar. Quantas vezes não é assim? O inimigo, ele não pode nos matar, ele não consegue, porque o inimigo não é aqui como Jezabel. A vida de Elias não estava na mão de Jezabel, a mão de Elias estava a vida de Elias estava nas mãos de Deus. Assim como a minha vida e a sua vida não está na mão do inimigo, quem tem a nossa vida é Deus. Ela, como não poderia matar Elias, ela começa a intimidar. Ela começa ali aonde, meninas? Quem estava ontem na aula de ontem? A Eugênia estava na aula de ontem, né? Nós falamos ali muito sobre fortalezas espirituais, sobre batalha da mente. Nós começamos, irmãs, a entender aqui primeiramente que o inimigo, quando ele não consegue fazer as coisas que ele quer, quando ele não tem vitória sobre a nossa vida, o inimigo vai começar a te causar medo. Elias, num capítulo, ele estava no ápice do seu ministério. Num capítulo ele estava ali fazendo milagres, num capítulo ele estava orando e Deus respondendo e vendo fogo no céu, ele zombando daqueles falsos profetas, zombando daqueles sacerdotes. E no outro capítulo nós vemos a intimidação e o medo chegando à porta de Elias. Lembrando o versículo que nós começamos a ler, esse versículo vai ser o nosso versículo base hoje do nosso estudo e da nossa palavra. Tiago 5,17. Elias era humano. Elias era um homem como nós. Primeira coisa, muitas vezes nós paramos nesse processo de medo. O inimigo se levanta te intimidando. O inimigo se levanta para dizer: você não é nada, você não vai conseguir. Eu vou te matar. Muitas vezes ali no quarto de guerra, né, eu ouço muito assim, pergunta das meninas: Denise, e as retaliações? Denise, quando a gente começa a fazer algo, o inimigo se levanta e muitas vezes nem acontecem as retaliações, né, nós já estamos preocupadas. Porque, meninas, nós somos humanas. Por isso, vocês estão bem quietinha hoje, ó. Luciana, verdade. Eu gosto de ouvir vocês, tá? Por isso, vocês, né, vão comentando. Vi que várias entraram, a Julie entrou, a Fabiela estava na aula de ontem, né? A irmã Lira, bem-vinda, gurias, bem-vindas, sejam bem-vindas. Nós não podemos parar no processo. O processo tem um objetivo. O processo são situações, métodos, maneiras, medidas das quais nós vamos passar para chegar num objetivo. Não deixe o inimigo te intimidar com medo, te parar. Nós vamos sentir sim, paz do Senhor, Sônia, ó, Sônia que estava falando, paz do Senhor, Glaucia. A Glaucia é nossa, eu já estava aqui. Gurias, o inimigo vai usar o medo para te intimidar. O inimigo vai querer parar o teu processo mandando dizer. O inimigo aqui, no caso de Jezabel,
ela sabia que Elias também era humano, assim como o Tiago falou, Elias era humano. Jezabel ali usou da intimidação. Quantas vezes o inimigo começa assim? Isso não vai acontecer, isso não vai ser. Não adianta orar, não adianta fazer. Começa onde? Aqui, ó, na nossa mente. Começa na nossa mente. Ele quer te paralisar, primeiramente de dentro para fora. E nós vemos aqui a humanidade de Elias. Eu acho lindo isso, que Deus ele não esconde as falhas. Ele nos mostra todo o tempo as falhas das pessoas que estavam passando. E ali nos diz assim, ó, que Elias, olha só que forte, Jesus foi na mente, nas emoções. E ali no versículo 4 diz assim, ó, e Elias foi para o deserto. Antes, em todo o tempo, ali quando a gente lê 17, 18, gurias, ali, as passagens que falam sobre Elias, nós vemos no 17 assim, ó, primeiramente Deus dizendo para Elias, vai e se esconde, vai para o ribeiro de Querite. Deus manda Elias se esconder. Depois no 17 ainda, Deus manda Elias ir para a casa da viúva, vai para Serepta, que lá uma viúva há de te sustentar. Nós vemos no capítulo 17 Deus mandando e dando direções para Elias. Nós vemos no 18 também, 18:1, o Senhor mandando Elias se apresentar a Acabe. Isso, meninas, era quando ali Elias estava bem, antes da ameaça, antes do medo, antes de Jezabel intimidar Elias. Nós vemos o quê? Elias ouvindo, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Senhor, o Senhor falando, Elias vai, Elias vem, Elias vai que eu vou te sustentar, Elias se esconde. Mas no versículo 19 nós não vemos Deus mandando Elias para o deserto. Nós vemos Elias indo e ele se foi para o deserto. É muito forte, gurias, aqui, por causa que ele vai, ele se levanta, ele viu a ameaça, né, o que aconteceu, e a Bíblia diz que ele ainda deixa o seu moço. Ele, né, deixa ali o discípulo dele e ele se vai para o deserto. Lá em Mateus 4, nós vemos assim, ó, então o Espírito Santo o leva para o deserto, falando de Jesus. Na NVI, que é a versão que eu mais gosto, nos diz assim, ó, então Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Lá em Mateus nós vemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito levando Jesus para o deserto. Mas no caso de Elias, nós vemos a carnalidade levando ele para o deserto. Nós não vemos a direção de Deus, uma direção clara e objetiva. Elias vai para o deserto. A Fabiana está perguntando qual a passagem. 1 Reis 19 e Tiago 5,17. São as passagens que nós estamos lendo. Bem-vinda, Fabiana. Bem-vinda a todas que entraram. Meninas, há desertos, tá? Que Deus vai nos colocar. Que o Espírito vai nos levar. O deserto também é um processo na vida do cristão. E nesse deserto, nós sabemos que é o Senhor que nos levou. Nós sabemos que o Senhor nos conduziu, que o Espírito nos conduziu a esse deserto. Mas aqui no versículo 19, no capítulo 19, no versículo 4, diz que Elias foi para o deserto. Há deserto em nossas vidas que nós vamos nos colocar. Talvez nós não vamos perguntar para Deus, nós não vemos Elias orando novamente, perguntando, Senhor, é para eu me esconder? Senhor, para onde eu devo ir? O Senhor falava com Elias, Elias conhecia a voz de Deus. Mas nós vemos novamente, né, repito aqui, o medo, a intimidação, ali paralisar Elias e ele chegar ao ponto de querer se esconder. Olha aqui, né, o que a Cris colocou, em cada deserto Deus tem um propósito. Os desertos de Deus, né,
A gente sabe que são difíceis sim, todo deserto é difícil, mas nós passamos. Então ali continua dizendo para nós, o que Elias faz nesse deserto, gurias? Deserto é lugar de exaustão, de fome, muitas vezes de desânimo, né? Elias estava nesse momento se sentindo fracassado. Aquele homem que havia feito tantas coisas, que havia sido sustentado por Deus, que havia tantos milagres em sua vida, ele também passa pelo deserto. Olha só o que a Fátima colocou para nós. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Ela está lutando, né, contra esse medo que tenta parar. Meninas, é muito forte. Porque aqui, a primeira lição que eu vejo no deserto, sabe o que é? Que Elias, ele era um homem de Deus, né? O homem segundo a oração de Deus era Davi, mas ele era um homem, só recordar aqui que estão ligando. Ele era um homem, como diz lá em Tiago 5,17, como nós. O fato de nós orarmos e Deus responder, o fato de nossa vida ter milagre, o fato da nossa vida ser muitas vezes um milagre, o fato da gente ver as ações e manifestações de Deus na nossa vida não vai nos impedir da gente passar pelos desertos da vida. Seja o deserto que o Senhor nos conduz, seja o deserto que nós vamos. Elias era um profeta, era um homem que viu muitas manifestações de Deus, mas ele também passou pelo processo de deserto. Se Elias passou pelo deserto, sendo esse homem de Deus, tantas coisas aconteceram na vida dele de Deus, por que nós não vamos passar o deserto? Por que haverá situações que nós também não vamos ter que dar uma volta, talvez 40 dias, talvez ali como o povo de Israel, talvez como ele aqui, a Bíblia não relata quantos dias ele ficou no deserto. Nós achamos muitas vezes que nós somos super mulheres, não. Eu não aceito. Não, essa luta, não, isso não. Mas deserto é processo. Deserto também é caminho de passagem da vida do cristão. O problema é quando nós nos colocamos no deserto. O problema é quando nós não consultamos o Senhor para onde nós temos que ir e nós vamos com as nossas pernas e com nossas decisões para o deserto. Então, né, eu diria assim, deserto também há propósito, como já foi colocado. No deserto há propósito, no deserto há provisão. Nós vemos Elias ali humanamente, nós vemos ali em todo o tempo no deserto a carnalidade de Elias. Elias exausto, com fome, fracassado. Porque quando nós vamos para o deserto, nós não lembramos dos milagres que o Senhor já fez. Nós não lembramos que Deus também já nos usou. Nós não lembramos que nós já oramos assim como Elias e o Senhor já respondeu. Nós ficamos presos àquela situação e àquilo que nós estamos passando. Nós ficamos presos ali na autopiedade, no fracasso, naquilo que Deus não fez, na ameaça, no medo. No deserto, muitas vezes nós ficamos ali presos aos questionamentos. Nós esquecemos tudo aquilo do qual nós já vivemos com Deus. O deserto vai fazer isso, vai fazer com que a gente esqueça o que Deus já fez. Esse é um dos propósitos. O deserto quer nos parar, quer que a gente olhe para nós. E ali a gente vê, né, Elias preso, autopiedade. Elias se isola naquele momento. Quantas vezes é assim? A pessoa está no deserto, a pessoa não quer ver ninguém, a pessoa quer se isolar, a pessoa não quer mais, né? A pessoa fica ali presa, né, ao que ela está passando. E nós vemos ali primeiramente Elias pedindo a morte. Olha só, né? Ali no versículo 4, capítulo 19 de 1 Reis. Já basta, Senhor. Toma agora minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Elias começa pedindo a morte e se comparando. Se comparando, sabe por quê, meninas? Porque talvez Elias achava que ele era melhor do que os pais dele. Elias havia feito muita coisa para Deus. Elias era um homem de sinais, um profeta que manifestava sinais do Senhor. Elias não entendeu que o fato de nós sermos usadas em Deus não vai nos isentar da nossa humanidade. Não vai nos isentar da gente ser melhor do que o outro que não faz, que talvez não seja tão profeta quanto ele. Elias estava se culpando de ser
humano. Eu não sou melhor que os meus pais. A comparação. Porque no deserto nós ali começamos a questionar, mas Deus, eu orava, as coisas aconteciam, agora eu oro, né? Por mim não acontece. Nós também somos humanos. Eu gosto muito de uma passagem, mas que está lá em Romanos 8:27, que eu achei linda. Acho linda, né? Mas assim, olha a comparação. Antes Elias orava e Deus respondia. Mas aqui, quando Elias ora pedindo a sua morte, Deus não responde Elias. Lá em Romanos 8:27 diz que o Espírito sonda o nosso coração. E a intenção do nosso coração quando nós oramos. E o Espírito leva a nossa oração para Deus segundo a vontade de Deus. Por que Deus não respondeu a oração de Elias nesse momento? Porque não era a vontade de Deus matar Elias. Não era a vontade de Deus que Elias morresse nesse deserto. A vontade de Deus não é que você morra nesse deserto. A vontade de Deus é que você pare de se comparar no deserto que você está passando. A vontade de Deus é que você pare de reclamar. A vontade de Deus não é que você peça a morte, que você se questione, que você pergunte o para quê ou porquê do deserto. A vontade de Deus era tirar Elias do deserto. E ali nós vemos assim, que Elias orava e Deus respondia. Mas Deus não responde, sabe por quê? Porque muitas vezes nós oramos pela emoção. Emoção não é sentimento. Quem estava na live que eu falei sobre emoção, a diferença de emoção e sentimento? Emoção é o que a gente sente na hora. Aquilo vem, nem a gente sente e é passageiro. Passa, meninas. Emoção não é o que a gente sente, não é verdadeiramente o que nós queremos. Ali quando pensamos, quando estamos mais calmas, a emoção vem e passa, é momentânea. Então, olha só, a emoção, a situação fazia Elias pedir a morte e orar. Mas Deus, como nós falamos em Romanos 8:27, o Espírito Santo vem e sonda o coração. O Espírito Santo nesse momento ia lá para Deus e dizia, ele não quer morrer. O deserto faz ele pensar que ele quer a morte. O deserto está fazendo você pensar que você quer morrer. O deserto talvez tenha feito você pensar em parar. O deserto talvez tenha feito você parar e pensar somente nas lutas e não pensar em Deus. Isso é as emoções, não é a verdade. O que o seu coração quer. O que a sua mente quer. O que Deus quer para a sua vida. Deus não quer a morte. Deus não quer que você pare. Deus não quer que esse deserto te mate. E nós continuamos ali vendo que no deserto, gurias, mesmo sendo o deserto que Elias se colocou, no deserto é a provisão de Deus. No deserto Deus fala. No deserto a gente vê que Deus sustenta. O deserto muitas vezes, pelo menos eu digo assim, eu gosto de falar muito das minhas experiências pessoais. Muitas vezes foram os desertos que me levaram para a presença de Deus. No deserto a gente vê Deus sustentando Elias. A gente vê que um anjo vai lá e pega e leva pão e água para Elias. Elias está dormindo e o anjo vai lá, levanta e come. Talvez você está passando uma luta muito grande. Que você esteja aqui, como Elias. Elias só dormia. Olha só, a gente vê ali ele dormindo. Ele estava debaixo, de um zimbro, dormindo. E aquele anjo vai lá e desperta e começa a dizer assim, Elias, levanta e come. Pão e água. Quem quer o pão da vida? Quem quer a fonte de rio a jorrar? Deus está dizendo, filha, esse deserto é tempo de levantar. Ah, mas eu estou sem força, eu só quero dormir. Levanta e come. Levanta e come da palavra de Deus. Levanta e pede para Jesus te ajudar. Levanta e pede socorro, porque Jesus estava no deserto. Jesus estava, o anjo ali manda e dá pão e água.
Nós vemos lá no Novo Testamento, né, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Jesus dizendo, quem crê em mim jamais terá sede. Olha só, olha que forte isso daqui que a Regiane colocou para nós. Se estou aqui hoje é por causa de um grande deserto que me fortaleceu em Deus. Onde é que você está? Você passou o deserto ou você ainda está no deserto? Eu faço a pergunta para vocês, onde você está na parte do processo? Eu também posso compartilhar o mesmo testemunho que a Regiane. O deserto me trouxe para a presença de Deus. No deserto, muitas vezes que eu ouvi a voz de Deus, porque as outras vezes talvez eu estava muito distraída ou muito ocupada. Precisei passar para o deserto para ouvir a voz de Deus, para ter intimidade com Deus. No deserto, mesmo você tendo se colocado, talvez você venha me dizer assim, olha Rita, eu estou num deserto. A Betânia, amém. Processos são necessários para o crescimento de nós, os seus filhos. O que nós falamos no começo? Processos levam nós a um objetivo. O processo não é em vão. Meninas, o deserto não é para nos matar. Não importa, talvez você venha me dizer, Denise, mas eu me coloquei nessa situação. Mas eu estou passando um deserto por culpa minha, ou porque eu desobedeci, ou porque eu fiz tal coisa. Irmãs, olha só, eu quero ler Tiago 5,17, porque é muito profundo o que Deus está falando contigo. Elias era humano como nós. Elias também se colocou no deserto. Vamos arrancar hoje, sabe? Toda a condenação, toda a culpa. Porque o inimigo vai usar isso na nossa mente. Você está no deserto por culpa sua. Tua família está desse jeito por causa de você. Não, irmãs. Nós também somos humanas, nós também erramos. Elias era um homem que andava com Deus, que ouvia Deus, que a mão de Deus, como nós lemos, estava sobre ele. E ele também falhou. E ele também ficou com medo. E a intimidação também paralisou. E ele também quis se esconder para salvar sua vida. Que toda a culpa, em nome de Jesus, comece a cair por terra. Que tudo aquilo, sabe, que o inimigo tem colocado, sabe, para te dizer, você é culpada. Caia por terra em nome de Jesus. Nós somos humanas, nós não vamos ser perfeitas. Humanidade não é perfeição. Precisamos, começar a ter essa certeza, essa verdade para a nossa vida. Eu também vou errar. O problema é que eu faço com o meu erro. Então o anjo sustenta Elias no deserto. Ele manda, Elias, se levanta. Se levanta, já dormiu, já descansou, já reclamou, já pediu a morte, já se comparou. Vamos se levantar agora. Vamos se levantar. Você tem um caminho longo. Levanta e come, porque muito comprido é o teu caminho. Uma coisa é nós passarmos no deserto. Outra coisa é a gente querer ficar no deserto. Esse deserto vai passar. Você vai passar esse deserto. Em nome de Jesus, você vai passar. Deus está dizendo nessa manhã, esse deserto não é você. Levanta, começa a pedir, começa ali, Deus, me ajuda, me dá estratégia, me dá esse alimento, assim como o Senhor alimentou Elias e fortaleceu, e ele saiu do deserto e me fortalece, me alimenta, me levanta. Por mais difícil que seja o deserto nos torna forte. Olha só o que a Camila botou. Gurias, muito linda essa parte do deserto. O deserto é passagem, não moradia. Então, levanta. O Senhor quer te alimentar nessa manhã. Você não é esse deserto. Olha só, meu Deus, eu preciso ler isso aqui. Por isso que eu gosto dos comentários, porque vocês pegam junto comigo, tá? Olha o que diz aqui que a Chayane colocou para nós. Qual deserto nós queremos estar? Aquele que nós mesmos nos colocamos ou aquele deserto que Deus nos coloca? Olha só, gurias, olha só, que lindo, que lindo. Então, continuando aqui, deixa eu colocar aqui para nós. Elias sai do deserto. O processo do deserto acabou. Elias venceu o deserto.
E ali nos conta, ali no 8, que Elias, né, ele se levantou, ele comeu, ele bebeu com a força daquela comida. A comida que veio do anjo, a comida que Deus mandou. Para mim, gurias, isso aqui fala sobre reservas. Porque diz que Elias, ele caminha por 40 dias e 40 noites com aquela comida. Por isso que eu amo assim, essa parte de a gente buscar reservas em Deus. O que é buscar reservas em Deus? Pelo menos pra mim, né? É a gente buscar o dia que a gente está bem, gurias. Eu leio a Bíblia hoje porque eu não sei amanhã como é que eu vou estar. Eu não sei se amanhã o dia não vai ser corrido. Eu não sei se vai acontecer algum problema. Então eu me alimento hoje para mim guardar reservas. Então eu oro hoje, mas tá tudo bem, mas a Bíblia fala do dia mau. Eu me alimento hoje que eu estou bem, que eu estou em pé, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Deus talvez hoje está colocando alimento aqui pela internet, pela Bíblia, seja uma pregação, seja no nosso celular, seja, né, no quarto de guerra, seja onde for. O Senhor está dizendo: filha, levanta e come, porque muito grande é o caminho. Hoje nós estamos em pé. Eu acho lindo, ela com certeza vai assistir depois, agora ela está no trabalho. Mas a Rose, né, nossa amada lá do café, um dia ela disse assim: Denise, quando eu precisei de oração, vocês estavam orando. Agora eu oro por vocês, porque eu não sei se amanhã eu não vou precisar de novo. Então é uma mulher que está buscando o quê? Reservas. Hoje que eu estou bem, hoje que eu estou em pé, eu estou buscando, porque eu não sei se amanhã eu não vou precisar. Busque hoje que você está bem, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Cada dia traga o seu mal, mas hoje eu tenho reservas. A Abigail estava preparada. Olha o tanto de coisa que a Abigail tinha em casa. Por quê? Porque ela era uma mulher que fazia reservas. Ninguém tem 200 pães se não é uma boa administradora do lar, gurias. Naquele tempo que não tinha padaria, que não tinha dinheiro, que eram as servas que fazia. Esteja preparada, em tempo e fora de tempo. É o conselho que Paulo deixa para Timóteo. Timóteo, esteja preparado em tempo e fora do tempo. Busque reservas, minha irmã. Comece hoje buscando reservas. Se você está bem, busque reservas. Então, seguindo aqui, Elias entra na caverna. Mas agora, gurias, ele entra na caverna no Monte Horebe. No Monte Sinai, algumas traduções bíblicas dizem no Monte de Deus. Elias está na caverna, sim, mas ele está no Monte de Deus. Ele começa a ir para o centro da vontade de Deus. O anjo mandou Elias: levanta e come e vai. Elias sai do deserto e começa aos pouquinhos a ir para o centro da vontade de Deus. Só que olha só Elias na caverna. Lembrando, né? Elias era humano. Elias, antes de ser profeta, antes de ser um homem de Deus, antes de ouvir a Deus, Elias era humano, assim como eu e você. Tiago 5,17, humano como nós. E Elias vai para a caverna e o Senhor chega para Elias e diz: Elias, o que você faz aqui? Talvez o Senhor está te perguntando: o que você faz aqui escondido? Parada, com medo. O que tem feito você ir para a caverna? Mas eu estou indo para pertinho de Deus. Sim, estou indo para o monte de Deus, mas ainda está na caverna. O Senhor te chamou para ficar na caverna? Elias orou antes de entrar nessa caverna? Não, o Senhor me quer nessa caverna, o Senhor quer que eu fique aqui dentro. É esse lugar que o Senhor tem para mim? Elias, ali quando o Senhor pergunta: Elias, o que você fazes aqui? A primeira vez que o Senhor pergunta, Elias diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso. Senhor. Olha o que ele diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, pelo Deus dos exércitos. E Elias começa a falar dos outros. Deus, os outros, tá? Os outros deixaram o teu conserto. Eles derribaram os teus altares. Eles mataram os teus profetas às espadas e só eu fiquei, Senhor. Elias ficou.
Vamos falar a verdade, eu até ria ontem, meninas, quando eu meditava nisso aqui. Elias ficou? Não. Elias não se corrompeu, mas Elias também, fugiu. A ameaça veio, a luta veio, Elias também fugiu. Não foi só ele que ficou. Olha só o que aqui o Rafael colocou para nós. Eu estava refletindo com Deus. Bem-vindos também, né? Se tem mais irmãos, né? Bem-vindos. Vi que entrou mais irmãs. Sejam bem-vindas, meninas. Olha que forte o que Deus está falando conosco. Elias começa a falar dos outros. O Senhor não perguntou dos outros, onde é que estavam os outros. O Senhor quer saber de Elias. Elias, o que você fazes aqui? E Elias começa, só eu, Senhor. Eu fui zeloso, eu fui teu profeta. A autopiedade. Quantas vezes não é assim? A gente, fica ali às vezes até gripada. Ai, Senhor, mas eu tenho ido na igreja, mas eu tenho feito tudo conforme a tua vontade, mas eu tenho te obedecido. Ai, coitada de mim. Ai, Senhor, o Senhor me deixou. Olha só, o Senhor tem deixado as pessoas me ameaçar. O Senhor tem deixado Jezabel me afrontar. Ai, Senhor, as pessoas estão ali querendo me parar. A autopiedade, a vitimização, muitas vezes ali é o que nós usamos para Deus. O Senhor tem uma ordem, o Senhor tem um propósito, o Senhor ali quer algo de ti e você fica presa àquilo que você não é, aquilo que você não sabe, aquilo que você não faz ou aquilo que fizeram para você. Ou começa, muitas vezes, muda um pouquinho, né, irmãs? Ah, Senhor, mas chama outra. Ah, Deus, mas eu, olha só, pobre de mim. Eu não sou nada, Deus chama outra face. Se o Senhor está chamando você, é para você. O Senhor aqui, a conversa era com Elias. Olha o Senhor, o que faz aqui? Elias. O Senhor está perguntando aqui, o que você tem feito na caverna é para você. Para você. O que fazes na caverna? O que você tem feito se escondendo? O que você tem feito paralisada pelo medo? O que fazes aqui? E nós sabemos, né, que ali o Senhor manda Elias, sai para fora. Elias, sai da caverna. Sai desse lugar que você está. Sai da onde você está se escondendo. Sai do lugar do medo. Sai do lugar que você é vítima. Sai do lugar onde você tem pena de ti. Saia desse lugar. Não é o lugar que Deus te colocou. É o lugar que o inimigo Jezabel entrou na mente e colocou Elias, porque Elias foi levado pelas suas emoções. É um lugar humano que as nossas emoções, nossos sentimentos, sem a direção de Deus, vai nos colocar. Então ali, o que fazes aqui, sai para fora. E nós começamos a ver ali as manifestações, né, da presença de Deus. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Mas o Senhor mandou Elias olhar tudo aquilo. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Elias? Elias, olha para a natureza. Olha para o fogo, olha para o terremoto, olha para o vento. Olha tudo que eu fiz, olha tudo que eu controlo. Olha quem eu sou, Elias, olha a minha grandeza. E eu estou aqui falando contigo. Oh, isso é lindo. Nessa manhã o Senhor está te dizendo assim, olha para os mares, olha para os montes. Olha para a natureza perfeita que eu criei. Olha para a minha grandeza. Eu que mando no mar, eu que mando nos ventos, eu que mando no fogo, eu que mando nos terremotos e eu estou aqui falando contigo. Sai dessa caverna, minha filha. Não é o lugar que eu te coloquei. O Senhor estava chamando Elias para a grandeza dele. Pare de olhar o problema e comece a olhar